Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você tivesse a escolha entre participar de uma festa de aniversário que comemora a vida ou passar horas no velório lamentando a morte, qual você escolheria? O velório e o cemitério são entre os lugares mais tristes na experiência humana. É normal não querer nos despedir de pessoas queridas e importantes em nossas vidas. Apesar da dificuldade que enfrentamos e da tristeza que sentimos, há benefícios em estar presentes nas ocasiões em que a morte se torna o assunto principal. O autor de Eclesiastes procurou sentido na vida e encontrou uma das lições mais importantes na morte. Ele fez um contraste que nos chama a refletir sobre a diferença entre os locais que representam a tristeza e os que oferecem alegria. Disse Eclesiastes 7, versículo 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. O que nós aprendemos no velório? Primeiro, aprendemos a pensar sobre o fim desta vida. É comum fazer de tudo para adiar a morte. Procuramos conselhos médicos sobre alimentação, exercício, vitaminas. Ouvimos orientações sobre segurança no trânsito e no trabalho. Apoiamos esforços para reduzir a poluição do ar que respiramos e da água que bebemos. Eu não tenho nada contra essas medidas, mas não devemos nos enganar. Apesar de todos os nossos esforços para prolongar a vida, nenhuma pessoa que ouve essa mensagem hoje tem a esperança realista de estar viva nesta terra daqui a 100 anos. Muitos dos nossos corpos serão colocados em caixões bem antes de acabar este século. Seria tolice negar o inevitável. E pior ainda, não se preparar para o fim que nos aguarda. Segunda lição, crescemos em momentos de tristeza. Este autor continua: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eclesiastes 7, versículo 3. É bom se divertir com amigos, mas crescemos muito mais quando enfrentamos as dificuldades da vida. Não pensamos em lutar para vencer momentos de felicidade, mas precisamos reunir as nossas forças para superar as ocasiões tristes. Não percebemos o caráter na risada, e sim, no choro. Terceiro benefício, buscamos sabedoria na casa do luto. Fugir do luto ou negar sua mensagem real seria cauterizar a mente para não encarar o inevitável. Aquele que se acha invencível se engana para seu próprio dano. Versículo 4 de Eclesiastes 7 diz: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. O velório não é divertido, mas pode ser bem edificante quando nós mostramos uma atitude de disposição de aprender as suas lições. Quarta lição importante do velório: é melhor terminar do que só começar. Diz, versículo 8 de Eclesiastes 7, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Se chegarmos ao fim da vida em comunhão com Deus e com a expectativa de repousar eternamente na sua graça, realmente será melhor do que o começo da vida. Mas há outras aplicações deste princípio. É fácil planejar e projetar, mas nenhum trabalho compensa se não chegar à execução. Prêmios são reservados para aqueles que completam as corridas. Diplomas para os alunos que terminam seus cursos.
E a coroa da justiça está guardada para os discípulos fiéis que completam sua carreira em Cristo. Paulo falou sobre isso em 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8. E a quinta lição, todos nós caminhamos para um destino final após a vida aqui. A perspectiva bíblica é linear, não circular. A vida aqui não é um de muitos ciclos no processo de reencarnação, como ensinam algumas religiões. A vida nesta terra caminha para um destino. O apóstolo Paulo escreveu: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, versículo 10. Paulo não falou de um efeito cumulativo depois de ocupar diversos corpos, mas de uma vida aqui, em um só corpo, antes de chegar ao julgamento final. Seja sábio. Aproveite esta vida, sua oportunidade única para se preparar para a eternidade. Agora vamos para nossas perguntas bíblicas. A pergunta de ontem: qual lista importante foi revelada no Monte Sinai? Alternativas: A, os 10 mandamentos; B, as 12 maldições; C, as bem-aventuranças; ou D, o fruto do Espírito. A resposta certa vem de Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. No Monte Sinai, Deus revelou para o seu povo esses mandamentos fundamentais da lei do Antigo Testamento. E a pergunta de hoje: qual foi o nome do jovem que dormiu durante uma pregação de Paulo e caiu de uma janela? Alternativas: A, Timóteo; B, Áquila; C, Eutico; ou D, Matias. A resposta certa no final do episódio 470, amanhã. É triste passar tempo no velório, mas no velório encontramos motivos para refletir sobre nossa mortalidade e a importância de aproveitar esta vida para agradar ao nosso Criador e procurar a comunhão que começa aqui e continua para toda a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.